Esses vazamentos do lockdown, os lockdown files, eu entendo porque que a imprensa brasileira não está nem comentando isso. Você não ouve um jornal falar disso aqui no Brasil. É um absurdo que eles estão descobrindo lá. Por exemplo, descobriram que no início, eles lá na Inglaterra exigiam 15 dias de isolamento total se a pessoa contraísse Covid ou entrasse em contato com alguém que teve Covid, né? Mesmo que não tenha sintomas, era para ficar 15 dias completamente isolado nessa situação. Quando chegou em meados de junho, é o que está dizendo aqui, ó, o pessoal percebeu que esses 14 dias de auto-quarentena podia ser substituído por 5 dias de teste. Ou seja, não precisa você ficar 14 dias totalmente isolado em casa, não fazia sentido. Bastava fazer testes por 5 dias seguidos. Se você não sofrer não tiver nenhum positivo, você está liberado para sua vida normal, né? Aí adivinha o que ele falou? Ah, não, isso vai parecer que a gente errou antes. Isso vai parecer como uma liberação muito ampla, vai parecer que a gente estava errado antes. Então, ou seja, com 3 meses dessa regra, eles já podiam ter levantado essa regra dos 14 dias de isolamento, eles já sabiam que não servia para nada, eles já sabiam que bastava o teste ao invés disso. No entanto, o que eles preferiram? Não, vamos manter a regra, porque senão vai parecer que a gente está errado antes. Eu fico imaginando quantas besteiras não foram feitas nesse sentido na pandemia. Do pessoal falar, não, agora a gente sabe, agora a gente já tem evidência de que a gente estava errado antes, mas a gente não pode mudar. Se a gente mudar, vai ficar parecendo que a gente estava errado antes. Temos que continuar insistindo na regra absurda, na regra errada, na regra que penaliza a economia, para não parecer que a gente estava errado antes. Quantas vezes, imagina, isso já deve ter acontecido com vacina, com máscara, com lockdown, com essa coisa toda, né? Quando foi só em novembro que eles acabaram finalmente, não, desculpa, em dezembro que eles acabaram reduzindo de fato o auto-isolamento para 10 dias. E mesmo assim, tá? Ou seja, olha só, o que o cara já estava propondo era lá em julho já reduzir para 5 dias de teste. Não precisava nem fazer isolamento, fazia teste apenas. Enquanto você não der positivo no teste, é porque a carga viral que você tem no seu corpo é muito pequena. A chance de você passar para outra pessoa é muito pequena. Então, se você está com desconfiança, se você teve contato com alguém que teve Covid, você poderia fazer simplesmente 5 testes em 5 dias seguidos. Isso seria a recomendação adequada do ponto de vista médico. Mas não podemos mudar agora. Agora a gente já falou de um jeito, se a gente mudar, o pessoal vai achar que a gente não sabe o que está fazendo, né? Só que todo mundo percebeu que eles não sabem o que estão fazendo, todo mundo sabe que eles estavam chutando medidas aleatórias, tirando, lógico, o pessoal aí, os pandeminions aí que ficaram torcendo pela pandemia. Não, tem que forçar mais a barra, né, coisa e tal. E o curioso é que, se você reparar, a maior parte das medidas que eles tomaram aqui foram medidas mais severas do que recomendavam os especialistas e coisa e tal. Porém, teve um caso particular, que foi o caso dos asilos lá na Inglaterra, né? Os asilos, havia uma recomendação que qualquer pessoa, para entrar no asilo, teria que fazer teste de Covid. E veja, esse tipo de medida, essa era uma medida de fato interessante. Por quê? Porque nesse caso realmente é preocupante. De fato, para pessoas mais velhas, para quem trabalha no asilo, você teria que fazer uma testagem muito rigorosa para evitar que as pessoas de mais idade, que são quem acaba sofrendo mais com a Covid, tivessem problemas. Olha que coisa, né? Ou seja, na medida que ele realmente poderia ter feito alguma diferença, eles estavam tão preocupados em prender todo mundo em casa, em proteger os mais jovens, proteger criança, que é gente que não morre com essa doença, não pega essa doença de forma séria, acabaram deixando quem realmente teria problema, eles acabaram não colocando. A desculpa, segundo ele disse, primeiro ele disse que a mensagem está mal, eles adulteraram a mensagem nesse caso, é o que ele está dizendo aqui, para dar a impressão de que ele não comandou isso. Mas o fato é que ele alega também que a questão do teste, não tinha tantos testes disponíveis naquela hora. Mas aí que está o ponto central, é o que eu sempre falei, tinha que se ter priorizado o pessoal mais velho. Ao invés de você fazer teste em pessoas em aeroportos, ou pessoas jovens, ou pessoal andando aleatoriamente na rua, testa os mais velhos, era muito mais importante, o pessoal das casas de repouso. Isso sim, esse pessoal tinha que ficar em isolamento, tinha que ter cuidados adicionais, porque realmente no caso deles, pegar a doença era crítico, né?
Então você vê como é que não teve nada de ciência, os caras recebiam a informação de que, olha só, não, isso não serve, não precisa ficar 14 dias em casa. Ah não, mas se a gente mudar agora, vai parecer que a gente estava errado antes, não podemos mudar. Eu fico só imaginando quantas vezes o pessoal não tomou essa exata mesma decisão aqui no Brasil. Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odysee ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.